Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Trago para vocês mais um vídeo aí desse pós-jogo do Corinthians contra o Santos, jogo acontecendo na Vila Belmiro, no qual o Corinthians empatou por 1-1, o Corinthians que tinha vantagem, ganhando de um gol aí de diferença até o finalzinho do segundo tempo, no qual o juiz foi muito infeliz na sua decisão e atrapalhou o Corinthians aí, marcando uma falta que não foi, e assim o Santos conseguiu obter o gol e fazer um empate no finalzinho do segundo tempo. Então o Corinthians foi totalmente prejudicado pela arbitragem nesse jogo de hoje. Eu gostaria que vocês acompanhassem e tirassem as conclusões de vocês, deixassem nos comentários o que vocês acharam dessa atuação, e aqui deixar meus méritos também pela atuação do Matheus Pereira, que estreou pelo Corinthians e jogou muita bola e com certeza aí vai conseguir sua vaga na titularidade. Vamos para o vídeo. E a gente que estava aqui na Vila Belmiro, né, a gente ouvia muito torcedor santista se perguntando por que o Vojvoda não trocou o lateral, o Vini Lira, que exatamente aqui, ó, o Yuri Alberto deu várias arrancadas, ele acabou não conseguindo alcançar também, mas o Vojvoda o manteve aí no jogo por muito tempo e acabou que o empate saiu de bom grado para o Santos, que estava perdendo e buscou essa reação aí no final da partida. Agora pro lado corintiano, muita revolta mesmo, tá? Os jogadores, comissão técnica também, logo após o apito final, os jogadores foram cobrar o Lucas Belotti, o árbitro da partida, que distribuiu o cartão amarelo a rodo durante os 90 minutos. Eles foram lá para cobrar o árbitro, o Dorival saiu do banco, foi até lá tirar os jogadores, falou, não, eu que vou cobrar. E foi lá conversar com o árbitro também, e ele na coletiva deixou claro que não gostou da postura, que o Corinthians foi sim prejudicado. O Hugo Souza também deu entrevista, apareceu ali na sala de coletiva, falou além da arbitragem também sobre esse lance, a cobrança de falta do Gabigol, que ele acabou indo na bola, mas não conseguiu evitar o gol de empate do Santos. Então vamos ouvir agora Dorival e Hugo Souza. O jogo hoje está acreditado o resultado na arbitragem. Aliás, ele quando é quarto árbitro, ele já se impõe de uma maneira agressiva e desrespeitosa com todos. Imagina hoje o que ele fez. Interferiu diretamente e acabou nos tirando a possibilidade de um resultado pelo que nós produzimos, pelo que nós fizemos em campo. Viu o tornozelo do Gustavo Henrique e toma a bola. Ele tira a bola e ainda sofre a falta. E ele, erradamente, só ele viu, até porque nenhum jogador do Santos foi reclamar. Ele para o jogo e dá uma falta absurda dessa. Fora os outros erros que ele teve ao longo da partida. É difícil isso, é difícil porque nós estamos trabalhando com muitas dificuldades em razão de todos os problemas que enfrentamos, para colocar uma equipe como nós colocamos hoje em campo, que teve o domínio da partida, que jogou um futebol com muita segurança, muito equilíbrio, e de repente um resultado praticamente realizado nos é tirado, dando um acréscimo de um jogo que foi muito disputado, que não teve parada, não teve cera, não teve brincadeira, não teve sacanagem de lado nenhum, sendo que no primeiro tempo ele deu 3 minutos de acréscimo e no segundo ele dá 8 minutos. Então, eu gostaria de entender aonde ele visualizou tudo isso. É lamentável você ter a interferência direta da maneira como vem acontecendo, e isso aconteceu em muitas vezes no Campeonato Paulista. E depois a gente vai para aquele lance, mas o Corinthians toma gol, mas o Corinthians é isso, aquilo, deixa resultado no meio do caminho, a gente deixa. Isso daí acontece, nós não temos uma super equipe. Nós temos uma equipe muito competitiva, muito segura, regular, e que infelizmente tem sofrido demais desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, já abrindo a temporada desse ano, sendo mais uma vez premiada com um nível de arbitragem desse que nós tivemos. É lamentável. É uma bola rápida ali, a barreira fazia ele difícil, tá bom? Uma falta no meio da meia-lua, daí eu tenho que escolher um lado para fechar e fecho o outro. Aí o Gabriel conseguiu acertar o único espaço que tinha, que era o espaço que eu precisava ver a bola, e eu fui feliz no lance ali. Essa bola é uma bola bem complicada, ela varia bastante quando o cara acerta o chute, e eu fui feliz ali no lance.
Pois é, né? E depois daquela cobrança de pênalti do Gabigol na Copa do Brasil, e que aí o Hugo deu entrevista falando que já fazia a leitura das cobranças de pênalti pro lado do Gabigol, então hoje o torcedor acabou falando, então não fez a leitura nessa cobrança de falta. É claro que aí tem toda essa questão do torcedor corintiano ter ficado muito bravo com esse lance da arbitragem, que vocês ainda vão discutir. E aqui, só para passar o próximo passo de cada equipe, tá? O Santos recebe o Bragantino na próxima rodada e o Corinthians visita o Velo Clube. Antes de devolver, que vocês vão falar muito sobre esse clássico, Joãozinho, preciso falar que ali na sala da coletiva teve uma polêmica que eu não vou deixar passar batido, não. Porque no Majestoso, na entrevista, o Dorival falou sobre a questão do Martínez, que não sei, não responde as minhas mensagens. Se ele fala com alguém da diretoria, deve falar, mas comigo ele não responde. Aí o Martínez, que ainda está na Venezuela, emite uma nota oficial essa semana dizendo que está falando sim com a diretoria e toda a comissão técnica. Aí aqui novamente na sala de coletiva, perguntado sobre o Martínez, o Dorival fala assim, a mim ele não responde. Não sei se responde o Marcelo Paes, mas ele não responde as minhas mensagens. E aí ficou aquele climão, digamos assim. Mas foco total agora para vocês discutirem muito sobre as polêmicas aí desse grande clássico que terminou empatado. Volto com vocês. Não bastassem todas as polêmicas dentro de campo na Vila Belmiro, a Lili Nascimento também traz essa novela envolvendo Martínez e Dorival. Muito obrigado, Lili. Bom descanso para você e para toda a equipe que ainda sobe a serra hoje. Tamo junto. Tchau, tchau. Elton Serra, meu parceiro, já vendi o peixe, que daqui a pouco Renata Ruel entra em campo no Sport Center para falar sobre as polêmicas, mas antes eu quero saber de você sobre campo e bola. Corinthians pode sim lamentar esse empate, afinal o Dorival colocou um time diferente em campo, povoando o meio campo e tudo parecia dar certo até o finzinho, quando o Gabigol acha esse gol após cobrança de falta, meu amigo. Sim, eu acho que a escalação do Corinthians foi muito pensando em como o Santos trabalha essa bola do meio para frente e como o Vojvoda muitas vezes gosta de campo para atacar também. E é uma característica até dos trabalhos dele, de fazer o time baixar um pouco mais as linhas e jogar no contra-ataque. O Dorival, ele costuma fazer esse antídoto quando enfrenta equipes que jogam de uma maneira como o Santos joga, né? Essa verticalidade. Eu lembro, inclusive, o Dorival no Santos fazer isso contra o Audax do Diniz. Não sei se você lembra, João. Sim. O Diniz gostava muito de ter a bola e o Dorival disse não, meu Santos vai jogar com bloco baixo e jogar no contra-ataque. Surpreendeu aquele time do Fernando Diniz na época no Campeonato Paulista, né? Um time surpreendente do Fernando Diniz no Campeonato Paulista. Mas repetiu essa formação, colocando o Ranieri para fazer o primeiro volante. O Matheus Pereira, né, que eu acho que até fez uma boa estreia dentro das possibilidades, acabou sendo um cara importante ali como o segundo homem de meio campo. O Carrilho jogando mais como armador, né, fazendo essa função que eu acho que ele rende menos, né, eu acho que ele joga melhor muitas vezes fazendo o corredor lateral. O André, olha, vou fazer um parêntese aqui, tá, João, pro André. Se fala muito no Breno Bidon ser o cara, o primeiro da fila para ser negociado no Corinthians, né? O Corinthians vai ter que vender jogadores por conta dessas questões financeiras que a gente entende que são importantes. Apesar de ter vencido a Copa do Brasil, o Corinthians ainda precisa fazer caixa. O Bidon é o primeiro da fila. O André vai, talvez em curto prazo, ocupar esse espaço no meio-campo do Corinthians, que eu acho que já no ano passado ele já teve algumas oportunidades, teve aquele problema, né, de lesão, que teve que fazer uma pequena cirurgia, voltou para tentar reconquistar esse espaço, tem só 19 anos, para mim fez um bom jogo, é um jogador que funciona muito bem em várias posições do meio campo. Eu acho que o Dorival levou muito isso em consideração quando o Corinthians não tinha bola, ele acabou sendo importante. E o Yuri Alberto, que eu acho que foram dois personagens, a gente vai falar sobre eles já, mas o Yuri Alberto acabou sendo decisivo, do outro lado o Gabriel também. Mas o Santos, que teve mais a bola, fugiu um pouco das suas características, né? Porque o William Arão e o João Schmidt eram mais de fechar espaço, o Tassiano e o Rolês eram os caras de atacar a profundidade, e o Barreal tentava fazer o meio termo, né? O Santos não conseguiu, contra o Corinthians, ter esse equilíbrio. Uma bola parada acabou decidindo aí com o empate, o chute do Gabriel. O Gabriel falou da bola, o Hugo Souza também falou da bola. O Gabriel foi feliz na finalização, para mim o Hugo falha no lance, ele reconhece isso. E o empate que eu não diria que é injusto, né? Eu acho que injustiça no futebol é bem complicado. Mas o Corinthians, sim, poderia ter saído com um resultado melhor da Vila Belmiro. Boa, Elton Serra, concordo, é fácil concordar com você, mas concordo sobre a questão do André. A gente comentava isso no Puxeta essa semana, é um cara que tá pedindo passagem no Corinthians.
Vamos falar mais em breve dos personagens Yuri Alberto, Hugo Souza, Gabigol, mas antes, chega de suspense. Chegou a hora da nossa especialista de arbitragem, Renata Ruel, te dizer: a arbitragem prejudicou o Corinthians no Clássico? Vamos ouvir. Olá a todos, vamos falar das polêmicas de Santos e Corinthians. Começando pelo lance que sai o gol de empate do Santos no final do jogo. Primeiro que pelas imagens, parece que o Gustavo Henrique pega a bola e depois tem contato de jogo, ou seja, não tem falta. O árbitro sequer espera vantagem, aonde a bola sobra para o Gabriel, que arremata no gol. Se aquela bola entra, o gol não ia valer porque ele já marca a falta antes, não faz o delay do apito. E aí, de uma falta que aparentemente não existiu, saiu o gol de empate do Santos. Erro de arbitragem. Outro erro de arbitragem, no final do primeiro tempo, ele dá uma falta do Igor Vinícius. A falta realmente existiu. Nessa falta, ele aplica cartão amarelo, ele impede um ataque promissor. Na hora de cobrar a falta, o Igor Vinícius está a menos de 9,15 metros da barreira. Ali o árbitro já teria que chegar e antes de autorizar a cobrança, falar, você está a menos de 9,15 metros, fazer advertência verbal, falar para o jogador sair dali. Ele não faz isso, ele autoriza a cobrança. A bola bate no Igor Vinícius, ele manda voltar a falta, mas ele esquece de um detalhe importante da regra 12. Era lance para segundo amarelo do Igor Vinícius, que tinha tomado 1 minuto antes. A hora que ele não cumpre os 9,15 metros da barreira, é lance para amarelo. Seria o segundo e ele deveria ter sido expulso. Fora isso, analisando a arbitragem como um todo, foram 12 cartões amarelos. Alguns que realmente eram necessários, mas outros não. Isso mostra falta de controle de jogo da arbitragem. Não foi uma arbitragem boa nesse clássico e realmente, infelizmente, comprometeu a partida sim. Renata Ruel trazendo respostas. E aí na tela para vocês um post, um stories, do Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians. Após a marcação do pênalti, ele reclama que falta foi nele. Na realidade, podemos ver na imagem, Elton Serra, que o tornozelo do Gustavo Henrique inchou. Eu conversei com ele rapidinho após a partida, ele estava indignado, mas também não é para menos, né, Elton? Vamos falar a verdade. Ali fica bem claro no replay que a arbitragem realmente, a Renata traz pra gente, a arbitragem se equivocou no lance. E Renata indo além, um lance que nem está sendo muito falado, a falta que o Igor Vinícius se adianta um pouquinho ali e poderia tomar o segundo amarelo. Eu acho que esse lance é bem interessante da gente observar em velocidade normal, né? Porque a impressão que dá realmente é que a falta acontece, né? Só que com todos os recursos que hoje o futebol tem e infelizmente, né, não são bem utilizados, algumas vezes não são nem utilizados, a gente percebe que a falta é falta de ataque, né? Que a bola, o Gustavo Henrique, ele tira a bola claramente e depois, né, vem o contato do jogador do Santos e o pisão na perna esquerda do jogador do Corinthians. É claro que a gente vai discutir sempre a arbitragem aqui. A gente falou sobre o lance, por exemplo, né, do Barros, a expulsão dele no jogo contra o Flamengo, que foi um lance também de ataque ali, ele acaba fazendo a falta no Carrascal e foi bem expulso. Mas a gente também fez essa ponderação que muitas vezes, né, a arbitragem será questionada e esse caso tem que ser mesmo. É lógico que também a falta é a origem do lance e a consequência é o gol, né? Poderia ter sido evitado, obviamente, se batesse na barreira, se o Hugo Souza defendesse, se o Gabriel chutasse para fora, mas a gente sabe que acabou gerando o gol. Mas eu fico com a Renata, né? Aliás, não tem como não ficar com a Renata, né? Para mim, mais um erro de arbitragem. No começo de janeiro, a gente está vendo aí mais um erro de arbitragem, e esse foi capital, né? Num clássico que gerou o gol de empate do Santos. Pois é, Elton Serra, mais um clássico cheio de reclamações, assim como foi em 2025, assim como foi em 2024, em janeiro de 2026, não ia ser diferente.
fato que nesse ano ocorre muito é o Yuri Alberto bater pênaltis e não ter sucesso. Vamos olhar agora na tela o retrospecto do camisa 9 do Corinthians desde 2025, tá? Desde o final da temporada passada, ele cobrou 6 pênaltis, converteu 2 e perdeu 4. Elton Serra, eu assistia o jogo aqui na redação e foi impressionante, meu amigo. A partir do momento que Yuri Alberto pegou a bola para bater o pênalti, os corintianos olharam ressabiados. Era a melhor opção? Tudo bem, é bom lembrar a gente que Memphis não estava em campo, Garro não estava em campo, então a responsa sobrou para o Yuri. Mas essas cobranças estão atormentando o atacante. Johnny, eu acho que dos que estavam em campo era. A gente lembra do Yuri Alberto confessar, inclusive no Bola da Vez, né? Falar sobre essa questão de saúde mental, da ajuda do pai depois de um jogo, onde ele, inclusive, né, acabou perdendo pênalti, acabou saindo de campo muito abalado e depois teve até coragem, né, de dar uma cavadinha e, enfim, ser um jogador de personalidade. Aí a gente vai questionar o acerto ou o erro, né? Isso é passiva do futebol, mas eu acho que dos que estavam em campo ele era o mais habilitado para bater. E é impressionante como ele consegue ser herói e vilão, como ele consegue se recuperar rapidamente, porque ele foi, vamos lá, ele foi herói 2 vezes nesse jogo. Essa jogada que gera o pênalti, linda, não tem como você dar para outro. A questão é que ele estava muito confiante. Ele arrasta a defesa do Santos, sai da direita, como a gente está vendo agora, passa por 2, faz o corte para a perna direita, né, para tentar a finalização, e aí sofre o pênalti. Meu amigo, depois de uma jogada dessa, se você não dá a bola para ele, eu acho que também, né, o cara tá super confiante de passar pela metade do time adversário, e aí é um erro, obviamente, né, acaba tirando muito do goleiro, tentou deslocar, virou o pé rapidamente ali, né, para tirar do Brasil e acabou batendo para fora. É lógico que fica marcado, mas logo depois, num gol mais difícil ainda, né, de receber na entrada da área, bater de perna esquerda e tirar do Brasão, ele acaba voltando a ter confiança. Então acho que é claro que fica esse peso de já ter perdido outros pênaltis, dessa tela que vimos, né, desde o ano passado, perder mais do que acertar, mas eu acho que, no fim das contas, é um jogador que, vamos lá, não vou cravar isso, né, mas aparenta ter se recuperado psicologicamente do que viveu no passado no próprio Corinthians. Porque a partir do momento em que ele assume a responsabilidade, bate o pênalti, depois bate para fora, e depois marca o gol, né, que coloca o Corinthians na frente até os últimos minutos da partida, como a gente está vendo agora, é um cara que mostra que tem personalidade. Mas só, já diria o poeta, né, só erra quem bate, né, ou bate quem erra, como disse o outro uma vez. Pois é, o Yuri Alberto que gosta aí de do inferno ao céu, do céu ao inferno em 90 minutos, já havia sido assim contra o Flamengo na cavadinha que o Elton lembrou, depois ele ainda fez um baita gol, hoje ocorre a mesma coisa. Agora do lado do Santos... É isso, fiel. Esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês, esse pós-jogo do Corinthians contra o Santos na Vila Belmiro, no qual, infelizmente, o Timão saiu com um empate por 1-1, com muita coisa errada nesse jogo. Esse árbitro, esse juiz, atrapalhou totalmente, se mostrou aí totalmente incapaz de apitar um jogo tão grande como um clássico esse entre Corinthians e Santos. Ele deu 12 cartões amarelos, cartões desnecessários. Tivemos um lance, como podemos acompanhar no decorrer da reportagem, muito importante, que foi a situação do jogador do Santos, que estava à frente da linha da barreira na hora da falta do Corinthians. O jogador continua na frente, e o árbitro parou, o juiz parou o lance depois da cobrança de falta do Corinthians para poder adverter esse jogador que estava na frente da linha da marcação ali de 9,5 metros. E era para cartão amarelo, e o jogador que já tinha um cartão amarelo, então era para receber o segundo cartão amarelo e sim ser expulso, mas ele foi contra a regra aí, não deu esse cartão amarelo, prejudicando o Corinthians já ali nessa situação. Outras situações também, no qual ele prejudicou também, foram a quantidade de cartões amarelos de forma errada, teve uns de forma certa, mas alguns cartões amarelos de forma errada também, que mostrou que estava muito nervoso. Então isso já se mostra aí que é um juiz incapaz de apitar um jogo tão grande quanto esse, um clássico. E depois dessa situação aí, né, da falta que ele deu a favor do Santos, que todos nós podemos ver, não teve uma pessoa que falou ao contrário aí, não foi que foi falta, né, mas
apenas o juiz que viu essa falta. Então, vamos botar esse empate na conta desse árbitro aí, desse juiz que cometeu essa gafe aí com o Corinthians, prejudicando o Corinthians nesse jogo, dando pontos do Corinthians aí nessa Paulistão. E isso pode fazer muita falta na frente para o Corinthians. Mas ainda assim, não vamos deixar de falar dessa boa atuação do Corinthians hoje também. O Corinthians jogou muita bola nesse jogo contra o Santos. Deu uma aula de futebol. Poderia ter aproveitado mais chances aí, né? E o Roberto poderia ter feito também aquele gol de pênalti. Então talvez o Corinthians não tivesse perdido. Em outras situações também. E, cara, Matheus Pereira estreou muito bem ali pelo meio do Corinthians. Não sei se também pela questão do Santos estar mal organizado ali, ou se foi a questão também do Corinthians jogando muito bem. Mas o Matheus Pereira estreou muito bem e mostra aí que pode ser um jovem talento aí que vai muito agregar para esse time do Corinthians. No mais é isso. Infelizmente, não gostaria de estar falando desse vídeo sobre a arbitragem, mas não podemos deixar de passar batido, né? Mais uma vez a arbitragem prejudicando o Corinthians aí, o Timão sendo prejudicado, mas infelizmente temos que tá passando por essas situações mais uma vez aí, passamos muito por isso, temporada de 2025, já no início de 2026 temos que passar por isso novamente, mas é bola pra frente, vamos seguir firme. Dorival, Marcelo Paes aí, toda a comissão técnica do Corinthians está de parabéns pelas contratações, pela reformulação que vem fazendo nesse time do Corinthians, vem jogando muita bola. Mas é isso, espero que tenham gostado, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para estar acompanhando todas as notícias a respeito do Corinthians no nosso canal Coringão News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, vai Corinthians!